Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Quando o jogo é físico, ele vai pro jogo físico mesmo. E depois a gente vai falar sobre os gols. Os gols saíram de situações assim especiais do jogo, né? Escanteio, um lateral cobrado com velocidade, um pênalti no final. Teve um gol construído, que foi o segundo gol do Corinthians. Os dois times querendo marcar alto, e aí muita dificuldade dos zagueiros do Corinthians, mas a gente está vendo aí também do São Paulo, diante da marcação alta, para conseguir sair jogando. A gente vai falando sobre o jogo, mas no final das contas é isso, um jogo muito equilibrado acima de tudo, mostrando que não existe muita euforia na vitória, nem terra arrasada na derrota. Estou voltando aqui à sexta-feira, quando foi muito criticado por torcedores por não embalar assim muito a vitória do São Paulo, detonar a derrota do Corinthians. E o corintiano hoje está eufórico com o Luan, hein, Mar? Mas se quiser ficar eufórico com o Ramiro também pode, tá liberado. O Ramiro fez um grande jogo, hein? Participação nos 2 gols. Na luta pela recuperação da posse da bola no segundo gol e na assistência clara no primeiro gol. Eu acho que é isso, Bruno. O empate não chega a interromper os sonhos que está vivendo o torcedor de São Paulo. O São Paulo vem jogando bem, mas o empate foi um alento para o Corinthians, para o torcedor do Corinthians, que via o time jogando mal, ainda que pontuando, né? Bem no Campeonato Paulista. A gente pega única e exclusivamente a análise de tabela, Corinthians, ok, pronto, não precisa nem ver jogo, tá ok. Agora, se você vê o jogo, você pensa, como o Corinthians está ali? Ontem não, ontem deu para entender algumas coisas e talvez uma sinalização interessante do Corinthians. Para mim, destaque para o Ramiro, além, obviamente, no lado do Corinthians, do jogo do Luan. Né? O time foi competitivo, que o time correu bastante, que o time conseguiu equilibrar o jogo naquilo que o Crespo chamou de luta. Ora bem, isso é o futebol. Cada vez mais o futebol, quando chega a instâncias decisivas, e em jogos assim como esse de ontem, que é um clássico, a intensidade sobe, a pressão vai lá em cima, e você tem que estar pronto para jogar com isso. É o futebol no mais alto nível hoje de competitividade. Eu discordo, daqui a pouco eu vou falar do Crespo, né? Mas essa história de assim, quando tem que jogar, joga, quando tem que lutar, luta. Tem que lutar sempre.
tem que lutar sempre, tem que dar o máximo como o Corinthians deu. E aí, voltando ao Corinthians. Porque o Corinthians consegue, e muitas das minhas críticas ao Corinthians têm sido em alguns jogos, justamente essa falta de energia. Tenho usado muito essa palavra, né? Falta energia ao Corinthians em muitos jogos. Ontem não faltou. Ontem sobrou energia ao Corinthians e assim ele conseguiu equilibrar um jogo contra um time que vinha jogando melhor que ele. Mas por quê? No clássico tem energia e nos outros jogos não tem. Porque no clássico ele marca, a gente vê o Otero mordendo ali para roubar a bola do Arboleda e nos outros jogos a gente não vê. Essa é uma questão. Ô Marra, você concorda com o Cássio? Antes esse estilo de jogo do Corinthians era elogiado e agora não é mais? É isso que o Cássio está levantando, você concorda? Mas eu acho que eu entendo o que ele está falando. Porque o Cássio fala ali, ele mesmo fala, né? Tem uma década vencedora no Corinthians e ele venceu de diversas formas. Mas eu acho que ali tem um flerte com o que não é real. Não, mas Marra, eu acho que ali tem algo que você levantou na semana passada. Ali atrás, no passado, você sabia como vencia. Era 0-0, mas existia um time sólido. Existia um time agora seguro. Tá no aleatório, né? Não sei se esse Marra. E até mesmo, por isso que eu tô falando, com flerte que não é o real. Porque se a gente observa os trabalhos que foram cantados como trabalhos vencedores, por exemplo, de Tite e Carille, em 2 brasileiros, para citar como exemplo, esses trabalhos tiveram um ponto de virada. O Corinthians continuava sendo sólido defensivo, mas começou a marcar muito forte os adversários e até a ter, por exemplo, 2015, melhor defesa, melhor ataque. Então, assim, não era o 0,5. Esse que tá o ponto que, assim, que não bate. Aquele Corinthians sabia que em algum momento não ia ganhar bem, mas ia ganhar os jogos e oferecer pouco ao adversário para num segundo momento, com confiança, com a chegada de um ou outro jogador, o Corinthians se dá muito bem. O Corinthians de 15, por exemplo. O Corinthians do Carille, eu acho que depois do sucesso, flertou muito com o não consigo jogar. Então, vou ficar aqui no 1-0 que tá muito... Cássio, no 0,5 que tá muito bom. Só que esses 2 times que o Cássio jogou e que foi muito bem, foram times que entendiam o que estava fazendo. A sensação que eu tenho é que agora o Corinthians está se preparando para cada jogo de uma forma diferente, com menos concentração e não se preparando tão bem para alguns jogos. Pro de ontem, uma preparação muito boa. Ousada, gente. Ousada. É difícil a gente ver um técnico na corda bamba, como está o Mancini, mudar esquema. Muitas vezes ele faz isso e logo depois ele está na rua. Porque ele, deu errado. Cara, ele não deve ter treinado tanto tempo para fazer dar certo. Ele foi ousado ontem para tirar peças importantes, para mudar esquema e para encarar o São Paulo, que é o bonitão da parada. São Paulo é um time que tem jogado muito bem. Ontem, palmas para o Mancini. Resta saber, como lembrou o Eugênio, como será o amanhã. Então, porque acho que o corintiano não vai se importar se tiver o 0,5, mas desde que esse 0,5 seja com segurança. Certo, Eugênio? Não sei se agora com esse novo esquema, será que já passa da segurança para o Corinthians, Eugênio? Você gostou? Primeiro eu repito, não tem o 0,5, foi 2-2 o jogo. O Corinthians não ganhou o jogo. Não existe resultado. Não, é que quando ele... Porque o Corinthians, quando era campeão... Assim, lembrando que na entrevista ele falou dos resultados de toda a temporada, né? Mas não são grandes resultados. Não são, me desculpe, não são grandes resultados. Não, concordo. Estou só passando o ponto que ele justificou, né? Esse é o meu questionamento em relação ao Cássio, porque assim, o 6-0 funcionava, mas o Corinthians era campeão. E o Corinthians está muito longe de ser campeão hoje. Ele pode se classificar para a próxima fase, daí a ser campeão é uma longa história. Então, esse é o meu questionamento. O Marra quer falar. Não, só talvez a gente precise fazer uma correção histórica nisso aí. Vamos lembrar daquele Corinthians que ficou, né, na roda de bar e muitas vezes em discussão na televisão, como um Corinthians que fazia 1-0 e acabava o jogo. Gente, esse Corinthians, ele foi durante um tempo nas conquistas. Durante um tempo. Eu lembrei aqui de 2015, por exemplo, e que isso tomou muito corpo. Aquele Corinthians fez a partida decisiva do Campeonato Brasileiro no Independência contra o Atlético, fez 3-0. 3-0 e assim, poderia ter sido mais. Aquele Corinthians em algum momento, eu não queria falar essa expressão, Bruno, Mariana, porque ela fica meio
jogou por uma bola. Em algum momento, eu aceito isso durante umas 10, 12 rodadas do Brasileiro. Depois disso, aquele Corinthians jogou por 20 e fazia 5, fazia 3, fazia 4. Aquele Corinthians foi bem no Brasileiro. Acho que a gente precisa desse cenário. E aí, o que aconteceu? Com a saída do Carille, volta no contexto histórico aqui. Qual era o clamor que vinha da arquibancada? Queremos jogar. Queremos mais, o nosso time pode mais, tudo. Esse processo foi o processo que fez o convite ao Thiago Nunes. E na tentativa de jogar um pouco mais, o próprio Corinthians falou, gente, não tá dando, vamos cortar esse trabalho aqui, e dali o Wagner Mancini. O Corinthians está vivendo um momento assim de, para onde a gente vai? A gente vai ter coragem de dar o passo? Ou a gente não vai ter coragem? Porque antes eu tinha, agora, né, Eugênio, para mim, o que está querendo dizer o Cássio, antes eu tinha o 0-0 e agora eu estou sofrendo todo o jogo. Eu acho que ele está querendo dizer, eu acho que o contexto histórico de quem está lá há 11 anos é esse. Gente, e aí? Antes a gente estava satisfeito com aquele 0-0, agora a gente está tendo dificuldade. Eu sei que nos últimos jogos o Corinthians não venceu, mas eu acho que isso não afasta a reflexão maior que ele está propondo. Nem sei se ele está propondo, mas que acho que a gente pode propor. O Corinthians sabe para onde está indo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não sabe. E o Cássio é um desses atores que fica ali fazendo umas defesas, vai lá e ganha os jogos. O Cássio era criticado até ontem. Ontem não, né? Até mês passado. Até agora, o Cássio me parece ter reencontrado a melhor forma física e me parece ser uma voz que está entendendo o que está acontecendo. E acho que ontem ele fez essa proposta para a arquibancada.